Olá, sejam muito bem-vindos ao Estética em Alta Frequência, o podcast que é um oferecimento da HTM e da Tulípia, duas grandes empresas que já estão há mais de 25 anos no ramo da estética, trazendo cada vez mais inovações tecnológicas e dermocosméticos. Hoje eu estou aqui apresentando esse podcast no Estética em São Paulo, aqui no distrito AMB. Então, se vocês talvez escutarem aí uma buzina, uma gritaria, então é porque isso está sendo gravado aqui nesse congresso. Meu nome é Sofia Silveira, eu atuo já na área da estética há 5 anos, sou acadêmica em biomedicina e hoje eu vou entrevistar uma referência na área de lipedema, que exige um olhar clínico cada vez mais aprofundado. E para isso a nossa convidada é referência em estética integrativa e em saúde da mulher. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional, pós-graduada em saúde da mulher, biorressonância e biofísica quântica. Docente desde 2008, escritora de 6 e-books e co-idealizadora do curso Criolip, que une ciência e prática no uso da criolipólise no lipedema. Conheçam e recebam com carinho Michele Sanz. Eu agradeço muito o convite. E tô doida pra falar mais sobre esse tema, lipedema, né? Tá muito em alta, as pessoas estão falando muito sobre lipedema, mas eu tô com cursos, palestras desde 2022. Então tem 3 anos, né, que eu estou falando sobre esse tema e quero hoje compartilhar com vocês. Que legal, é um tema que tá bem em alta mesmo, mas exige, né, um olhar bem clínico, bem direcionado para esse procedimento, né, para esse tratamento. Conhecimento, né? Já puxando aqui, tratamento é correto eu falar? Sim, sim. Né? A gente trata o lipedema, né? Mas o lipedema eu falo que é um gerenciamento. A gente tem que gerenciar, porque não há cura relatada na literatura para o lipedema. Mas há um gerenciamento. É igual melasma. Melasma tem cura? Não, melasma tem gerenciamento. É como você modular e acalmar aquilo ali. E no lipedema a gente faz a mesma coisa para não evoluir de estágios. Legal, é crônico, né? Isso, crônico. Então tá, Mi, para começar, o lipedema é uma condição estudada desde a década de 40, mas só recentemente ganhou o destaque que ele devidamente merece. Como que você define hoje o lipedema e por que considera esse tema tão urgente dentro da estética e da saúde da mulher? Isso, você foi certeira. Desde 1940 é falado sobre lipedema. Só que o que acontece de lá pra cá e por que hoje está se falando muito de lipedema? Porque antes, essas mulheres com gordura acumulada em quadril e coxas principalmente, tá? Porque o lipedema ele pode ir até o tornozelo, até o maléolo. E também nos braços. Então, antigamente, essas mulheres com essa gordura em quadril e coxas, que tentavam várias dietas, exercício físico, cirurgia, lipoaspiração, elas percebiam que com o decorrer do tempo ia aumentando. E aí, quando procuravam os profissionais falavam assim, não, você tem que emagrecer. Mas é uma condição que tem dificuldade, restrição mesmo para perda de peso. Então, não é emagrecimento. Então, hoje, as mulheres estão se identificando com lipedema porque elas estão falando assim, eu já tentei dieta, eu já tentei exercício, eu já fiz lipo e realmente diminui ali naquele momento, mas depois aumenta. E com o decorrer do tempo, por exemplo, na literatura mesmo, é relatado que a cada 10 anos ele piora. Elas relatam a mesma coisa. Nossa, 10 anos atrás não estava desse jeito, tá piorando. Então hoje é um tema urgente, porque a gente, como eu falei, tem que gerenciar, tem que modular, tem que segurar para que ele não evolua. Porque os quadros mais graves, eles incapacitam a mulher. E vou te falar mais. Por que mulher, né? Porque 99,9% dos casos são mulheres. Raramente um homem tem lipedema. E quando o homem tem lipedema, é porque ele tem uma condição hormonal totalmente diferente do homem, que é rico em testosterona, né? Então ele vem de uma condição estrogênica, de um hipogonadismo. Então por isso que quase não tem relato na literatura de homens, mas eu já atendi homens. Homens com lipedema, que tem a cintura fina, e quadril e coxas volumosos. O tratamento nesses casos é a mesma coisa? Então, tanto para o homem quanto para a mulher,
Eu sempre falo da desinflamação e da desintoxicação. Muitas pessoas acham que o tratamento principal é a drenagem linfática. E a gente pode conversar mais sobre isso durante o nosso podcast. Mas a pergunta foi se homem e mulher é o mesmo. Sim, homem e mulher é o mesmo tratamento. Desinflamar e desintoxicar principalmente. Continuando então, né, nesse papel de tratamento do lipedema, a gente sabe que ele não tem cura, como a gente acabou de falar, mas tem controle, né? E aí que entra o papel do profissional que atua na estética em relação ao lipedema. Entender como que trata com segurança, consciência e estratégia, né? Porque talvez, como você pontuou agora, a drenagem sozinha ela não vai ter efeito, mas provavelmente, né, numa estratégia muito bem desenhada, ela seja um bom recurso. O que você considera essencial no raciocínio clínico para bons diagnósticos e planejamento de tratamento nesses casos? Então, o que eu vejo de dificuldade hoje do mercado é entender o que é o lipedema. Entendendo o que é o lipedema, a gente consegue tratar. Por exemplo, as pessoas pensam, lipedema é gordura. Sim. Se ele é gordura, eu tenho que fazer tratamentos para lipólise. Lipedema tem edema? Depende, tá? Hoje, novos artigos científicos têm mostrado que o edema é uma doença concomitante. Então, por exemplo, lipedema e hipotiroidismo, lipedema e diabetes, lipedema e obesidade, a mesma coisa do lipedema e edema. São doenças que podem estar juntas. Então, será que eu devo fazer um tratamento para retenção de líquido? Se a paciente tem. Não que sejam para todas. Então, o tratamento hoje, o que eu vejo? É não seguir um protocolo para todo mundo, tá? Então, eletroterapia pode? Pode. Terapia manual pode? Pode. Mas quem é o seu paciente que vai receber isso? Então, hoje, o que eu vejo? Desinflamar e desintoxicar, porque a gente vai retirar o que está causando a causa do lipedema, que além de uma causa genética, ela tem uma causa hormonal, tem uma flutuação hormonal, principalmente nas mulheres, todos os meses essa flutuação hormonal na gestação, flutuação hormonal na puberdade, na menopausa, que está gerando mais acúmulo de gordura. E o tratamento ele vem principalmente para tratar a gordura. Só que se a gente tirar esse fator hormonal exagerado, esses xenoestrógenos, a gente consegue modular muito melhor e não fazer só um tratamento paliativo, que seria tipo ali fazer só uma drenagem em quem tem edema, que seria fazer um equipamento para lipólise em quem tem gordura. Não, a gente vai estar ajudando ela a não evoluir. Então, para mim, o tchan do tratamento é você segurar esses estágios para que ela não evolua e não incapacite. E essa questão de incapacitar, o que eu falo sobre isso? É dificuldade de marcha, dificuldade de locomoção. São dores constantes que a paciente tem. E o profissional que não estuda, ele não tem noção disso. Ele acha que a paciente vai deitar na maca, vai fazer um tratamento ali de 10 sessões e tá tudo bem. Não, é um gerenciamento. Ela vai tratar pelo decorrer da vida, porque ela tem uma doença crônica, que não tem cura, mas que tem modulação. Tu falou agora de graus, é isso? Isso. Sempre vai aumentar ou pode manter? Então, se não trata, né? Se não tem uma modulação, um tratamento, aquilo ali vai evoluindo. O que falam os artigos científicos? A cada 10 anos, aquele lipedema pode evoluir, tá? Então, tem os estágios. Estágio 1, 2, 3 e o 4. E o estágio 4 é o estágio mais grave, onde além do lipedema, que é a gordura, ela vai ter o linfedema, que é a retenção de líquido. Então, uma retenção, principalmente nas extremidades. Então, são duas doenças juntas, o lipolinfedema. Então, para que não evolua esses estágios, para que não tire ali o conforto do ir e vir, da mobilidade daquela paciente, é necessário a gente entrar com um tratamento modulador para não evoluir. Pode evoluir? Pode. Porque é uma doença que a gente fala que é além da genética. Existe a genética e existe a epigenética, que são os fatores externos que vão modulando aquele gene. Então, alimentação, exercício físico, sono, intestino, tudo isso tem que ser modulado na mulher com lipedema. Por isso que eu falo que drenagem não é a única solução, nem lipoaspiração.
Eu acho que eu tenho que saber lipedema. É? Eu acho. Se você tem dificuldade de emagrecer quadril e coxas, e repara que quadril e coxas vão aumentando com o decorrer dos anos, e se tem alguém na sua família, mãe, irmã, tia, que também tem o mesmo perfil, o mesmo biotipo, e elas também relatam isso, e em 90% dos casos tem dor, eu ia falar agora, você tenho pode dor. ter lipedema. Tenho dor, já fiz ultrassom, porque meu pai, família paterna, na verdade, tinha muitas varizes. Só que eu sou nova e tenho 25 anos e ainda não tive filho. Sim. Que geralmente falam, né? Varizes vem depois disso. Fiz ultrassom, não tinha varizes, mas eu ainda continuo sentindo muita dor. E é uma dor que ela é no toque. Você encosta, sim, se dói. Sim. Não é uma dor que a pressão, você tá pressionando o local. Não. É uma dor no toque. E algumas mulheres ainda relatam que é uma dor sem toque. Eu tenho lipedema também, né? Eu tenho mais 2 irmãs, uma delas também tem lipedema. Então, sempre pensamos dessa mesma forma. Nossa, é uma dor estranha, né? A perna fica pesada, fica dolorida, você fica doida pra chegar em casa e esticar. Botar a perna pra cima, eu faço isso. Mas que nem sempre resolve com elevação. Não. Porque o lipedema, ele é um excesso de gordura. E uma das teorias que gera essa dor é essa gordura fazendo uma pressão nas fibras nervosas, né? Nos feixes nervosos, isso gerando dor. Mas existe uma outra dor que é uma dor emocional também que essas mulheres têm, tá? Elas não usam shorts, elas buscam usar botas de cano alto, não tem bota de cano alto que resolva. Elas têm vergonha de usar um biquíni, elas não fazem caminhadas às vezes porque sente dor ao fazer exercício. Então tem uma dor física, mas também tem uma dor emocional aí. Agora trazendo para a parte da desintoxicação, né, que você estava falando antes, com base de qualquer protocolo integrativo, né? Quais caminhos que você recomenda para incluir esse conceito na rotina clínica? E como que isso potencializa os resultados dos pacientes no lipedema? Sim. Por que eu falo de desintoxicação? Porque um dos fatores causais do lipedema é o fator hormonal. E quando a gente promove a desintoxicação, nós promovemos a retirada de xenoestrógenos. O que são os xenoestrógenos? São mimetizadores de hormônios. Eles agem como se fossem hormônios. E os hormônios, principalmente o estrogênio, se liga a receptores que ficam em quadril e coxas. Por isso que essas áreas aumentam muito mais. Então, quando a gente faz a desintoxicação desse paciente, a gente facilita a remoção de xenoestrógenos. Então, a gente facilita com que não aumente em hiperplasia, em hipertrofia, esses adipócitos. Então, o tratamento da desintoxicação, ele pode ser tanto da parte integrativa, com aromaterapia, com fitoterapia, com terapia quântica frequencial, com ozonioterapia, tratamento integrativo mesmo, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Mas também, além da prática integrativa, pode ser da prática da estética convencional, entrando com equipamentos que promovam a desintoxicação. Então, nós temos hoje como tratar a paciente com lipedema em maca, com equipamentos para desintoxicação, e tem como ele tratar fora da maca. O paciente ser tratado em casa, no dia a dia. Porque você imagina, uma mulher com lipedema, ela tem uma doença crônica. Então ela vai ter que fazer um tratamento a longo prazo. Então tem mulheres que não vão conseguir estar 1 ano, 2 anos indo na clínica estética 2 vezes por semana. Né? E às vezes a disposição financeira mesmo. Então é interessante que você pega aquela paciente, module ali aquele início e fala assim, ó, a partir de hoje você vem na clínica 1 vez por semana. Depois de um tempo, a partir de hoje, você vem na clínica a cada 15 dias. 1 vez por mês. A gente vai só ajeitando, né? Ah, foi para uma festa, né? Achou que inchou demais, que ganhou peso, porque ficou 7 dias viajando e tal, e quiser vir para fazer um procedimento estético, a gente faz. Só que o interessante é você ir dando uma alta para esse paciente começar a cuidar de si. Porque a estética é muito mais do que deitar na maca. É cuidar de si fora da estética. Senão ele fica refém ali só do teu procedimento, né? Isso, por isso que a integrativa entra. Porque ela vai conseguir tratar com estética integrativa em casa. Hoje eu falo para você que o atendimento online mudou minha vida. Eu atendo pacientes do Brasil e de fora do Brasil com lipedema. Porque elas não encontram profissionais que fazem. Vou falar um pouco de polêmica aqui.
elas não encontram profissionais que fazem além da drenagem linfática. Então, quando o profissional ele é um profissional da estética integrativa, ele já se diferencia do mercado. Quando é um profissional que trabalha com eletroterapia, ele já se diferencia do mercado. Quando é um profissional que trabalha com cosmetologia, ele se diferencia. Então, comece a pensar, quem é você no mercado? Você trabalha com integrativa, eletroterapia, cosmetologia, ou você só faz drenagem no lipedema? Porque a drenagem ficou muito popular. E ela tá nos artigos científicos, mas a gente pode fazer mais. Que legal. Eu faço drenagem toda semana, mas eu faço com outro objetivo, né? Outro objetivo, não é retenção de líquido, Exato. bem-estar. Bem-estar, isso. E eu gosto da drenagem por quê? Porque ela reduz o cortisol. E o cortisol é um hormônio que bagunça o nosso corpo inteiro, tá? Então, a drenagem linfática, ela vai ajudar no bem-estar, no relaxamento, na diminuição de cortisol. Então, ela é muito válida. Eu falo da polêmica porque não é só isso, né? Quando eu faço, elas misturam um monte de óleo essencial. Eu saio de lá flutuando. Eu nem fala comigo. Deixa eu ir nesse meu flow aqui. Sim. Beijo, Darla. Inclusive, que mão maravilhosa. Isso. E um dos óleos essenciais que pode ser usado aí pelos profissionais da área da estética ou pelo paciente em casa mesmo, né? É o grapefruit. Eu nunca ouvi falar. Ele é lipolítico e ele também é antiedematoso. Então vai ajudar na gordura e vai ajudar no edema para as mulheres de lipedema que tem edema. Pinga na água, sim? Ou como é que usa? Você pode até inalar, tá? Você pode pegar, inalar o óleo essencial, ou você pode misturar num creme neutro ou no óleo vegetal. Assim mesmo, tópico. E passar na pele. Pode estar passando para fazer uma drenagem, ou a paciente em casa está fazendo, a gente faz o creme para ela, entrega o óleo vegetal com o óleo essencial e ela faz o uso em casa, que é o que eu tô falando, né? Deixar o paciente aprender a se cuidar. Eu não sabia que ele tinha essa permeação, com potencial de permeação. Eu achei que passava e a gente conseguia sentir, e daí era através daquele sentir que ele agia, mas não. A aromaterapia faz parte da estética integrativa, né? E é química pura. Ali é uma farmácia, né? A gente fala até que é a farmácia de Deus. Foi ele que criou as plantas e dali foram extraídos os óleos essenciais. Amém. Esses óleos essenciais, eles têm química pura. Tem óleo essencial que tem mais de 300 compostos, pra você ter noção. Quando a gente passa o óleo essencial na pele, ele permeia e faz a função. Então, por exemplo, o do grapefruit, lipolítico e antiedematoso. Tô reduzindo, tá? Ele tem muito mais funções. Mas quando a gente inala, isso atinge o nosso cérebro e a gente começa a modular emoções. Então não é somente a parte física, mas também a parte emocional. A psicoaromaterapia, né? Então ele vai melhorar ali depressão, tristeza, ansiedade. E existe uma vasta combinação de óleos essenciais, porque eu tô falando pra você um genérico ali, pra quem tem lipedema. Mas dá pra tratar muito além do lipedema, né? Então, eu tenho lipedema e dor de cabeça. Você pode misturar ali o óleo essencial de grapefruit com o de hortelã-pimenta. Eu tenho insônia e lipedema, sabendo que a insônia perturba todo o lipedema. Tem que tratar a insônia para tratar os hormônios que estão bagunçados no lipedema, né? Então você já pode fazer uma outra mistura, um grapefruit e uma lavanda. E a aromaterapia é um tema, assim, que eu amo falar. Que legal. Nossa, dá de fazer tantas combinações, né? Mas agora a gente vai puxar um pouquinho para alta tecnologia. Claro. Entrando no ponto alto aqui, que é o teu curso Criolip, né? Que você criou junto com a Cristófoli. Como que a criolipólise pode ser usada com segurança, né, no lipedema? E quais os principais ajustes de protocolo, né, se puder falar aqui pra gente, e cuidados específicos que as profissionais devem ter e precisam observar nesses casos. Sim. A Cristófoli trouxe ali uma revolução na criolipólise, né? E aí a gente fez essa parceria onde eu falo muito sobre lipedema e ela muito sobre criolipólise. Por quê? Porque as pessoas, os profissionais de estética e saúde, eles têm medo de fazer criolipólise no lipedema. E tá certo. Você tem que ter medo do desconhecido. Então, por isso o conhecimento através do curso, né? Então, antigamente, a criolipólise veio ali com a sucção e tal. E a gente sabe que não é mais isso, tá? No lipedema não se faz criolipólise de sucção. Imagina a dor. A dor, né, a possibilidade ali de fibrosar o local. Então a gente vai usar a criolipólise de placa. E aí a Cristófoli foi desenvolvendo isso na clínica dela, que existe também como fazer estática, que é a placa parada, e tem como fazer a dinâmica, que é a placa se movimentando.
E aí vai ter tempos diferentes, cada região, vai ter uma marcação diferente, onde que você faz, como fazer naquele lipedema, porque tem mulher que tem o lipedema, que são vários tipos de lipedema, né? Tem o tipo 1, que é só quadril, o tipo 2, que é quadril e coxa, o tipo 3, quadril, coxa e que vai até a panturrilha, então pega a perna, vai ali até o maléolo, faz um sinal de garrote ali no maléolo. Tem o tipo 4, que é o braço, a gente fala 4A e 4B, que é o antebraço, e tem o tipo 5, que é muito maior entre joelho e tornozelo do que quadril, tá? Então, dependendo do tipo ali, vai ter uma determinada forma de fazer. Porque se a paciente, ela tem lipedema até no braço, ela tem lipedema até chegar no maléolo, o criolip vai tratar todo esse corpo. Não somente naquela região do lipedema, que isso também ficou lá pra trás, viu, gente? A criolipólise, ela não faz só uma área, como era antigamente. São várias áreas. E no caso do criolip, baseado na anatomia conectada, né? Que é uma ideia aí que a Cris veio desenvolvendo há muito tempo. Então, tem paciente de criolipólise que até região de abdômen, costas, é mobilizado ali com a criolipólise. Então, existe a questão de tempos, a questão de posicionamento, mas antes disso vem uma super avaliação, né? Qual que é o seu tipo de lipedema, qual que é o seu estágio de lipedema, o que você sente, é dor, é edema, né? Quais os tratamentos concomitantes que a gente pode colocar ali. E toda uma modulação dos fatores extra-gordura. Sono, intestino, a questão dos xenoestrógenos, a desintoxicação, até desparasitação, você acredita? Tem pessoas com lipedema que até desparasitação tem que fazer. Nossa. É um mundo. Que engraçado, né? Porque eu venho escutando muito, né? As pessoas estão falando muito sobre a escuta ativa e sobre uma boa anamnese, né? Então, tudo que tu falou agora é exatamente sobre isso. Tu escutar bem o teu paciente para conseguir depois, a partir disso, fazer um bom protocolo, né? E vou te falar mais. Se a pessoa, ela não sabe, ela não estuda, ela não consegue fazer uma boa avaliação. Você imagina, tem uma ficha de avaliação aqui e tá escrito assim, sono, você dorme bem? Não. Pulou. Você faz atividade física? Não. Pulou. Ela não tá nem entendendo o que ela tá perguntando. Se você sabe que a pessoa, ela não dorme bem, na mesma hora você tem que ter uma estratégia para aquilo ali. Se você sabe que a pessoa não se exercita, no lipedema existe a obesidade sarcopênica que pode estar envolvida. Então, a pessoa tem que saber o que é obesidade sarcopênica e o que ela vai fazer com aquilo. Então, para você ver, se ela não estuda, se ela não tem conhecimento, ela não vai saber avaliar. E se ela não sabe avaliar, ela não vai saber qual eletroterapia vai entrar ali. E não vai conseguir resultados. E daí, e assim por diante, né? E aí a pessoa vai falar assim, nossa, eu já fui em 3 clínicas de estética, fiz tratamento com lipedema e não senti resultado. Por quê? Primeiro, porque é muito difícil dar um resultado num corpo inflamado, né? Por isso, a desinflamação. E segundo, porque talvez aquele profissional não estava tão aprofundado no lipedema, assim como toda patologia. Vou tratar acne, tenho que me aprofundar. Até mesmo limpeza de pele, né? Isso, a gente estava falando sobre isso nos outros episódios. Limpeza de pele que muita gente ainda acha banalizado, né? Mas tem que ter conhecimento. Tem, até pra você fazer uma limpeza de pele que o paciente ele não te esqueça. E que ele te indique todo mundo. Não vai lá porque é diferente. E é isso que eu quero trazer pro lipedema. Vai ali, vai nessa sequência, vai ser diferente pra você, você vai ter resultado, você vai se sentir melhor, porque o profissional que não estuda, ele não tem artimanhas ali pra lidar com uma doença crônica. Agora, puxando para a próxima pergunta em relação a isso, porque a gente escuta muito falar, eu já escutei falar, tenho amigas que têm lipedema que falam que, vou fazer uma lipo, vou fazer cirurgia. Mas a gente sabe que não resolve, porque não tem cura, é um tratamento, é uma doença crônica. Então, como que vocês vêm mostrando, tanto para clientes e profissionais, né, que há outras possibilidades? Na tua visão, como que o avanço das tecnologias e das estratégias também integrativas tem ajudado a manter essa narrativa para cliente e profissional? Sim, eu vou te falar assim, na base fisiológica, o que acontece. Na lipoaspiração, vou fazer só para as pessoas que estão assistindo entender melhor. Na lipoaspiração, se você tem 100 células de gordura, a lipo vai tirar lá 20 células de gordura. Então, realmente, você vai ficar com menos células de gordura. Só que se você vai inflamada,
com uma vitamina D baixa, com uma insulina alta, né, precisando desintoxicar, desinflamar, se você vai para a cirurgia, o que vai acontecer? Você vai ter um ganho, assim como várias pessoas que não têm lipedema acabam ganhando peso pós-cirúrgico. Logo no pós-cirúrgico remoto ali, mas acaba ganhando. No lipedema é a mesma coisa. Como é uma doença crônica, você vai lipar quantas vezes? Por quantos anos você vai fazer isso? Então, você quer ir para a cirurgia, tá tudo certo, vá desinflamada, ok? Então, hoje, algumas mulheres já tendo ciência disso, vão falar assim, não, eu quero fazer um outro tratamento que não seja lipo, porque eu não posso fazer lipo todo ano. Então, elas buscam a clínica de estética para buscar essa harmonização corporal, né? Então, hoje a gente está trazendo com a criolipólise uma forma de modular e modelar esse corpo. Então, na criolipólise, o que acontece? De 100 células de gordura, você vai passar até 80. Não porque foi aspirado, igual numa lipoaspiração, mas porque sofreram apoptose. E a Cris, ela tem feito muita pesquisa científica. E numa das últimas pesquisas, ela trouxe que a criolipólise conseguiu modular a aromatase. A aromatase é uma enzima que converte testosterona em estrogênio. Na verdade, converte hormônios em estrogênio, né? E aí, a criolipólise está modulando a aromatase, que é uma das coisas que eu fazia através da suplementação, modular a aromatase. Mas hoje a gente já sabe que a criolipólise modula. Então é muito mais interessante do que todo ano ela procurar o médico dela, eu quero fazer uma nova cirurgia, que não vai modular a aromatase, que não vai trazer uma harmonização, que na cirurgia ainda pode ter ali um risco de ter uma fibrose em determinados locais. Você imagina, você vai para a cirurgia com a gordura, diminui a gordura, mas fica uma fibrose. Pode acontecer, tá? Por causa da inflamação? Por conta da inflamação, por conta da retirada, às vezes em excesso do tecido gorduroso, pelo próprio processo cicatricial de qualquer cirurgia, tá? Então, na criolipólise também não se pode fazer toda semana a criolipólise. Ai, ficou bom, quero fazer. Não. Existe um tempo para ter resultado, né? E naquele tempo você também pode colocar tratamentos concomitantes. Então hoje a cabeça do profissional de estética e também dos pacientes é o que eu posso fazer além da cirurgia. Então, criolipólise, drenagem linfática, ultrassom, eletrolipólise, a gente tem uma gama aí. Eu ia te perguntar isso agora. Quais equipamentos assim que você usa bastante e recomendaria? Sim. Quando eu olho a queixa principal, gordura, eu penso em ultrassom, tá? Mas tem outros equipamentos para gordura também, como a eletrolipólise antiga, de excelentes resultados, tá? Ultrassom tu usaria pulsado ou também depende? Eu uso contínuo. Contínuo? Existe toda uma controvérsia em relação a isso, né? Mas eu tenho prática clínica. Sim. E na minha prática clínica, ultrassom contínuo, tá? E radiofrequência? Radiofrequência, os artigos falam para não usar, os profissionais falam para não usar. E eu vou falar pra você de sinceridade, já usei, mas eu uso na paciente desinflamada. Eu tô o tempo todo falando nisso, porque eu quero abrir a cabeça de vocês. Porque existem pacientes e pacientes, né? Vai existir um paciente com acne que mancha, e vai ter uma paciente com acne que não mancha, não tem hipercromia. Vai ter uma paciente com lipedema que tem, exemplo, síndrome do ovário policístico, vai ter uma paciente que não tem. O que está acontecendo? Qual que é a diferença desse paciente que mancha com acne, dessa paciente que não tem síndrome do ovário policístico, não tem uma endometriose? A diferença é essa questão da desinflamação. Quanto mais inflamada a gente está, resultado estético ruim, a vida vai ficar toda conturbada, cheia de doenças, a pessoa vai se entupir de medicamento, porque cada hora ela vai ter um sintoma. Então, uma mulher com lipedema, eu sempre falo isso nas minhas aulas, não é somente uma mulher com lipedema. Tem um estudo científico que foi falado há pouco tempo atrás, deve ser de 2023, que ele fala quais são as principais queixas da mulher com lipedema. E aí tem uns 15 sinais e sintomas. Os primeiros, dor. Aí lá embaixo, pernas pesadas, pernas cansadas, mas dor é o principal. Então, se tem dor, qual é o equipamento que vocês conhecem da estética que pode auxiliar uma mulher com dor? Muitas pessoas não vão saber responder, porque não estão ligadas. Mas eu faço muito ILIB. Eu pensei em ultrassom. Olha só, né? O ultrassom eu trato muita gordura, tá? Posso usar uma drenagem linfática pro edema, mas também tem equipamentos que vão ajudar na drenagem linfática, né? Posso usar uma eletrolipólise para gordura, mas e para dor da paciente com lipedema? O ILIB. Então, o ILIB para mim é um grande aliado,
Eu tenho ILIB casa, eu tenho lipedema. E eu faço um protocolo só pro lipedema com ILIB. E eu não tenho dor, mas eu tinha muita dor, né? Porque além do lipedema eu tenho o sobrepeso, a obesidade. Então a dor é muito maior, né? De uma obesidade inflamatória. O lipedema é inflamatório, a obesidade é inflamatória. Então, o ILIB, ele me auxilia muito, é um recurso muito valioso. Não somente para dor, tá? Sim. E até para quem tem, não só, por exemplo, num só local, né? Porque eu não sei também como que tu trata as tuas pacientes quando tem lipedema nos braços, pernas. Não sei se tu já trata num dia só todas as regiões, né? Ou faz por sessão cada região. Mas o ILIB a gente consegue tratar o corpo inteiro. Geral. E muitas pessoas da estética não conhecem. E é um laser vermelho que a gente coloca aqui na artéria radial. Se for uma criança, né, o sangue passa em 15 minutos nesse local. Se for um adulto, o sangue do seu corpo inteiro passa em 30 minutos nesse local. Então o ILIB ficando 30 minutos, ele trabalha todo o seu sangue. E o sangue irriga todo o seu corpo. Leva a nutrição, desintoxica. Então o ILIB para mim é o tratamento dos principais num paciente com lipedema. Vale a pena investir, então. Vale, conhecer mais, né? Às vezes além do lipedema, né? A gente tem um preconceito, né? É uma luzinha. Será que isso vai fazer esse efeito mesmo? Então, acho que hoje um diferencial na estética é você conhecer mais, estudar mais. Agora, indo um pouco mais para a visão integrativa, né? Você tem e-books que falam sobre aromaterapia na desparasitação, argilas, fitoterapia, ILIB. Como que essas práticas complementares se conectam ao plano de tratamento para o lipedema? Quais dessas você considera indispensáveis hoje em dia? Olha, aí você me pegou, tá? Porque eu colocaria os dois principais, a argiloterapia e ILIB, principalmente. Posso entrar com aromaterapia, posso, já dei até dica, né? Eu tenho e-book de fitoterapia, posso entrar com fitoterapia? Pode, das mais diversas, vai na queixa do seu paciente. Mas a argila, ela faz o trabalho da desintoxicação e da nutrição do tecido. E o ILIB, como eu falei, né? Na questão da dor da mulher com lipedema, da desinflamação da mulher com lipedema. Então eu entraria com os dois, argila e ILIB. E pode fazer ao mesmo tempo. Então, você imagina, você coloca a argila no paciente e coloca o ILIB. Então já é uma sessão ali que você trata muitas coisas ao mesmo tempo. Na mulher com lipedema, que não é somente uma mulher com lipedema. Que engraçado, a argila eu jamais esperaria, sabia? Nossa, a argila é fantástica. A argila, ela tem duas grandes funções. Ela, ao mesmo tempo que ela remineraliza o corpo, então os minerais da argila, eles vão passar para o seu corpo e vão trazer potências para o seu corpo diferentes, porque o nosso corpo, ele precisa de vitaminas, minerais, aminoácidos, substâncias antioxidantes. Então a argila, ela leva os minerais e ela tem uma outra propriedade que é puxar as toxinas para fora. Então ela vai desintoxicar, tá? Se você ainda quiser usar, mais uma polêmica agora, hein, no lipedema. Manda! Se você ainda quiser usar manta térmica no lipedema, você vai ter um sucesso extraordinário, porque a manta também faz a desintoxicação. Então eu faço argila com manta, tá? Argila com manta, potencializando a penetração desses minerais e potencializando a sudorese, que é a liberação através do suor de toxinas. Então eu sempre usei, tá? Nunca tive problema, só sucesso, só resultado. A manta térmica, ela não chega então a causar uma inflamação? Então, as pessoas confundem tanto isso. Nossa, eu acho assim, que se eu abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram, umas 10 pessoas vêm perguntar isso, só isso. A manta não inflama. Se ela inflamasse, ela tinha que ser até proibida, né? Olha, não usa isso aqui não que inflama. A questão é que o lipedema é inflamação? É, mas não é uma inflamação comum. Eu falo isso muito nos cursos, muito no Instagram, eu falo o tempo todo sobre isso. O lipedema não é aquela inflamação que a gente está acostumada de um corte, de um pós-operatório, dor, rubor, calor, edema e perda de função. Esse não é o lipedema. O lipedema, ele tem uma inflamação que é igual a inflamação da obesidade, que é uma meta-inflamação. Manta pode fazer na obesidade? Pode. Manta pode fazer no lipedema? Sim. Porque não vai inflamar, não é um equipamento que inflama. E segundo, não tem inflamação de corte, dor, rubor, calor, edema, perda de função no lipedema, tá? Então, é nesse tipo de inflamação que não se deveria fazer manta.
Então, por exemplo, eu fiz uma abdominoplastia, vou colocar manta? Claro que não. Que aí sim pode causar algum malefício. Você vai usar a manta numa meta-inflamação, que é causada por citocinas inflamatórias naquele local, liberada pelos adipócitos. Então você vai tratar o organismo, tá? Com a manta térmica. Então, manta térmica e argila. E isso não é de agora, não, gente. Eu formei na fisioterapia em 2007. A minha pós-graduação, a primeira, foi em dermatofuncional, que eu formei, finalizei ela em 2008 para 2009. Desde lá eu já usava manta e nunca causei problemas. E desde lá eu atendia mulheres com lipedema sem saber que era lipedema. Acho que todas nós, né? Lipedema está sendo falado muito agora. Tem mais ou menos 3 anos que eu tô falando e dando curso sobre lipedema e explicando, não é inflamação, pode fazer manta. Agora vai ter professores e professores, estudiosos e estudiosos. Vocês têm que ver o que tá mais coerente com a fisiologia, tá? E faço com sucesso, tanto na obesidade, que é uma meta-inflamação, quanto no lipedema, que é uma meta-inflamação. Inclusive, eu tenho lipedema, faço em mim. Mi, se te dessem só 3 tecnologias que você... Mi, só pode trabalhar com 3 tecnologias para lipedema, qual que você escolheria? Olha, as 2 principais, manta e lib, tá? Faria com certeza. E outra coisa, faria todos os dias. Olha isso. A gente só não tem paciente para pagar, dispor financeiramente de todos os dias a clínica de estética, né? Mas faria sim manta e lib. E aí, se eu puder entrar com um terceiro equipamento, aí eu fico na dúvida, tá? Se for muita gordura, ultrassom e eletrolipólise. Ah, eletrolipólise. Eletrolipólise. E aí, se a paciente, ela tem tendência a acumular muito, tá vendo que ela tá acumulando cada dia mais, aí a gente pode entrar com a via de apoptose, que aí seria a criolipólise, tá? Então, para uma estética básica, quero montar uma estética básica, ultrassom, eletrolipólise e lib manta. Não, quero montar uma estética avançada em criolipólise. Então, a criolipólise é uma grande técnica de resultado, modulação, como eu falei, da aromatase, né, apoptose, que é totalmente diferente dessa estética convencional, tá? É muito mais. Então, depende também do que o paciente tem para dispor financeiramente e do que a profissional da área da estética e saúde tem, né? E saber usar, né? Muito mais conhecimento, né? É isso aí. Puxando para conhecimento agora, Mi, você é professora desde 2008, isso? Já escreveu vários materiais, está sempre estudando, como tu já apontou várias vezes aqui. Como que tu enxerga hoje o papel do profissional que atua com lipedema dentro da estética? O que ele precisa buscar em termos de formação e atualização? Olha, eu só tô falando com tanta facilidade nesse podcast por conhecimento, por estudo. Então eu gostaria muito que os profissionais tivessem, não um nó na garganta na hora de falar de lipedema. Ah, mas o que você vai usar? Aquela que trava assim, né? Aquela trava. Não, você não tem que ficar com nó na garganta. Você tem que correr atrás, tá? Então hoje eu falaria pro profissional, você quer trabalhar com lipedema? Para ali uma semana e todos os dias estuda 5 artigos de lipedema. Estuda. Porque vai te diferenciar do mercado. Estética integrativa vai te diferenciar do mercado. Trabalhar com criolipólise sabendo o que está fazendo vai te diferenciar do mercado. Fazer uma boa avaliação. Então, é isso que eu gostaria. Que o mercado realmente que fala assim, eu trato lipedema, tratasse com base, com conhecimento e que não ficasse com esse nó, nem não travasse na hora de receber uma paciente com lipedema. Porque por mais que eu tenho alunas que estudam sobre lipedema, elas ainda me mandam foto. Mas, professora, dá uma olhada, é lipedema ou não é? Faz a pergunta. Pergunta o que tá na anamnese. Você, vamos lá, hein? Você tem dificuldade de reduzir gordura de quadril e coxas, mesmo com dieta restritiva e exercício físico? Você tem na família casos parecidos, biotipos parecidos? Mãe, filha, tia, irmã? Você sente dores nas pernas? Então você vai com essas 3 aí, você já consegue entender se a paciente tem tendência para o lipedema ou não. E independente de ter lipedema ou não, com os meus cursos, né, com o Criolip e com outro curso de lipedema, a gente consegue tratar qualquer mulher que tem gordura em quadril e coxas, porque é gordura, né? A gente só vai ter que ter um olhar atento mais para mulher com lipedema, porque é uma doença crônica, ok? Mas dá para tratar qualquer tipo de gordura ali. Tu foi perguntando, eu fui respondendo.
Na minha cabeça, acho que é lipedema mesmo. Aí, ó, tô falando. Mi, quais são os seus próximos planos? Que você comentou que tem vontade de fazer uma nova pós, talvez escrever mais alguns livros. Conta pra gente um pouquinho do que está por vir. Sim, esse ano eu tenho vários projetos. E com certeza é divulgar mais o conhecimento. E hoje eu divulgo esse conhecimento através de cursos novos, através de e-books novos. Também eu tô sempre muito em contato com o meu público no Instagram. Então, vocês acabam me levando pra frente, sabe? As perguntas, o envolvimento com vocês, as perguntas no inbox ou tanto na caixinha de perguntas. Então, isso faz com que eu desenvolva novos projetos. Mas a base mesmo é continuar com cursos novos para sempre levar conhecimento e e-books novos. Eu acho que são os 2 grandes projetos que eu tenho para esse ano. Agora a gente já tá indo mais ou menos pra reta final do nosso papo. Conta pra gente aí, agora um momento um pouquinho mais leve, saindo agora da parte técnica. A gente sabe que, bom, tu dá aula há muitos anos, né? A gente tem vários atendimentos. Teve aí algum momento inusitado, engraçado que você viveu e ficou marcado assim pra ti até hoje? Tem um momento que eu falei assim, gente, é sério isso? Eu trabalhei muito tempo com emagrecimento, né? E na hora que você foi falando isso, já veio isso na minha cabeça. Uma paciente falou assim, tá, eu quero fazer esse programa de emagrecimento. Eu usava manta, inclusive, em pessoas obesas. Usava muito crioterapia, que é aquele gel gelado, né? Que tem um resultado fantástico. Eu gosto de usar isso na minha perna, porque eu sinto muita dor, olha né? Olha aí. Daí eu passo bastante na minha perna pra dar um alívio. Mas ele também é lipolítico, ele é sensacional. Então eu fazia muito manta, crioterapia e outras técnicas junto, depende da avaliação daquele sobrepeso, daquela obesidade. Mas no final, que eu expliquei tudo pra paciente, a gente tava pronta pra fechar, ela perguntou assim, tá, mas você vai enviar as marmitas pra minha casa? Eu falei, como assim? Não, porque eu nem cozinho na minha casa. E você tem que ter emagrecimento, tem que ter um determinado tipo de alimentação mais anti-inflamatória, mais não sei o que. Você vai ter que cozinhar pra mim. Eu olhei pra ela e falei assim, eu não tô acreditando. Cara, então foi um momento inusitado, engraçado, mas que eu trago isso pra reflexão, né? O que tá cabível dentro da estética? O que tá cabível só na orientação? O que a gente faz? Qual que é o nosso papel? É orientar. Nem tudo a gente vai conseguir. A gente não vai conseguir tá lá no dia a dia com o paciente e falar assim, ó, você tem que tomar essa cápsula agora. Então o paciente tem que ter uma autorresponsabilidade. Exatamente. Então a gente passa o que é necessário na estética, de eletroterapia, de cosmetologia, de técnicas manuais, mas fora da clínica, naquele restante das 24 horas, né, o paciente ele tem que ter uma autorresponsabilidade. Então isso pra mim foi inusitado, engraçado, mas desesperador. Me veio na cabeça, será que esse paciente está preparado para receber um tratamento estético? Qual que vai ser a cobrança dele? Se essa cobrança mínima ali foi inusitada, imagina lá na frente. Imagina, exatamente. Agora, a gente tem um quadro aqui que se chama Ping Pong Estético. Vou te fazer umas perguntas e você me responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Resposta rápida. Vamos lá? Tá preparada? Um erro comum nos tratamentos de lipedema. Achar que drenagem resolve tudo. Uma técnica integrativa que você não abre mão. É a suplementação com fitoterapia. Um livro que todo profissional da estética deveria ler. Olha, se for para lipedema, eu tenho um livro chamado #Aqui tem lipólise. Fala diretamente da gordura. É o teu? É o meu. Uma aula inesquecível que você deu. Olha, minha primeira aula que eu dei na vida foi de eletroterapia. E até hoje é um sucesso, então, eletroterapia. Que legal. O que te move na estética integrativa? Eu acho que é o compartilhar. Eu preciso compartilhar para ver mais pessoas prosperando na área e mais pessoas sendo tratadas e até curadas. Porque a gente sabe o quanto que uma disfunção estética impacta no emocional, né? Então, tratar de dentro para fora e de fora para dentro. É isso que me move na estética. E agora, pode deixar uma mensagem para os profissionais que estão aí nesse processo de estudo para trabalhar com lipedema, né, de uma maneira segura, eficaz. Bota teu Instagram aí pro pessoal seguir. Fica à vontade, a câmera é tua. Olha, mais uma vez, muito obrigada, tá? Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre lipedema, mandar perguntas, entender realmente, de fato, eu tenho um Instagram, é @michellesans, tá? E o que eu daria de dica para vocês? Se diferenciem de mercado, tá? Então, drenagem é bacana, manta é bacana, ultrassom é bacana, mas o que te diferencia? Estética integrativa, aromaterapia, fitoterapia, terapia quântica. Seja um profissional diferente, converse com o seu paciente de forma diferente. Não somente montando um protocolo,
Paciente de lipedema não é protocolo padrão, cada um vai vir com uma queixa diferente, apesar da gordura ser o centro. E ajudem essas mulheres que estão rodando de clínica em clínica, procurando um atendimento humano. Ajudem essas mulheres, elas são muito mais do que um protocolo. Elas são pacientes que têm dores, que têm dificuldade e que têm passado de médico em médico, de profissional em profissional, e ninguém entende aquela dor dela. Porque o lipedema é uma doença crônica de dificuldade de emagrecimento, de redução da gordura daquele local. Então, é uma paciente que precisa de um tratamento com um olhar mais afetivo, ajudar essa paciente por um longo prazo. Então, a minha dica é: se especializem, leiam mais, façam cursos. Se vocês querem realmente serem referência em lipedema, busquem mais, se diferenciando do mercado. Mi, queria te agradecer, tá? Por tirar esse tempinho aqui com a gente. A gente sabe que feira é muito corrido, muita palestra, muita gente tietando, né? Obrigada por trazer esse olhar pro lipedema de uma maneira tão profunda, eficaz, segura, humana, né? Que é olhar para cada paciente de uma maneira única, né? Que é o que a estética hoje em dia precisa cada vez mais, né? Não existe mais um protocolo pronto que dê para fazer em todos os clientes iguais, assim, porque cada pessoa é única, né? Sim. Somos humanos. Sim. Então, mais uma vez, muito obrigada, tá? Eu que agradeço, gente. Então, pra você que assistiu até o fim, não esqueça de se inscrever no nosso canal pra ficar por dentro de todos os episódios que a gente vai lançar aí. E muito obrigada por acompanhar a gente. Esse foi mais um episódio do Estética em Alta Frequência, o podcast da HTM com a Tulípia. Tchau, tchau e até o próximo episódio.